Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês Calma, não são os seguidores do portal que estão aqui. Vocês estão na Lolex Division e esse é o começo de uma nova era na minha criação de conteúdo. Para quem não sabe, eu sou Lolex, mas esse assunto de migração de portal para Lolex Division vamos deixar para outro momento. Hoje a gente veio falar aqui de John Cena versus AJ Styles e de todas as referências que teve no combate. Se você se interessa por isso, já clica em deixar seu joinha, já manda pro seu amigo que gosta de wrestling e, é claro, se inscreve no canal para eu saber que vocês estão gostando, comenta alguma coisinha aí, qualquer coisa besta, para eu saber e ter como continuar produzindo conteúdo, porque sem vocês eu não sou ninguém e eu só vou estar falando com o celular. A attire do AJ Styles. As referências desse combate não começaram só depois do din 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 do sino. As referências começaram na hora que toca a theme song do AJ Styles, que infelizmente não foi Get Ready to Fly. Assim que toca a música, o AJ Styles ele vem com uma roupa que você olha e você fala, caramba, é o AJ Styles da TNA. Ele deixou o cabelo crescer, ele tá com um shape um pouquinho diferente, mas é o AJ Styles da TNA. E você percebe isso porque a roupa que ele utilizou para enfrentar o John Cena foi a mesma que ele utilizou na estreia da Impact na Spike TV lá em 2005, há 20 anos atrás. Sim, o AJ Styles está lutando em alto nível há pelo menos 20 anos. E quando você vê que antes do combate começar já tem essa sacada de ele vir com o colarzinho, ele vir com a roupa da TNA, então você já percebe que algo de muito especial está vindo por aí. Os moves durante a luta. Desde a luta com o Logan Paul no Clash em Paris, o John Cena vem homenageando aos poucos vários dos oponentes e de nomes que marcaram a carreira dele. Porque, como depois desse combate com AJ Styles, só sobraram 4 datas, ele não vai conseguir enfrentar todo mundo. Porque, como só são 4 datas, e é bem difícil de, pô, vou enfrentar fulano, ciclano, não sei o quê, a forma que ele achou de mostrar que adora as pessoas que ele enfrentou foi fazendo alguns moves dessas pessoas. E o combate ele vai fluindo e ele já começa homenageando o Demis. E eu achei muito legal ele homenagear o Demis, porque não é só a homenagem ao Miz em si, mas a escolha de homenagear o Miz contra o AJ Styles. Quando o AJ Styles ele chega na WWE lá no SmackDown, o The Miz era uma das caras do SmackDown com o título intercontinental e para muitos o título intercontinental era o mais relevante da brand, mas com o zelo do AJ Styles e tudo mais, o Mundial acabou se tornando o mais importante. Então, ter uma homenagem pro Miz contra o Randy Orton, não, contra o AJ Styles, foi algo muito foda. E depois, o AJ Styles também entrou na mesma linha de homenagens. Então foi uma luta toda que algum move grande tinha uma homenagem. O AJ Styles homenageou o Sting, que era um dos mentores dele lá na TNA, tem envolvimento, tem rivalidade. O primeiro título mundial da TNA, não da NWA, da TNA, que o AJ Styles ganha, é em cima. Ele vai defender depois pela primeira vez contra o Sting. Então tem muitos artefatos ali. E depois que eles fazem essas duas primeiras homenagens, o AJ Styles vai para um Styles Clash, o John Cena reverte e manda um STF. Só que nisso que ele manda o STF, o AJ Styles já vai lá e reverte para um crossface. Eu não vou mentir para vocês que durante o combate eu fiquei pescando, pô, é referência para alguém, mas para quem que é esse crossface? Depois de pesquisar um pouco, eu lembrei que o Bobby Roode, nos tempos de TNA dele, fazia crossface também. Então já chegamos na terceira referência e foi um crossface do Bobby Roode. Só que o crossface que o AJ Styles faz é revertido num accolade do Rusev. E o Rusev também é um cara que tem história com o John Cena, eles rivalizam. Sem o Rusev nunca teria o US Open Challenge. E quando ele sai do crossface, quando ele sai do accolade, o AJ Styles manda um Coquina Clutch. E o Coquina Clutch é um golpe do Samoa Joe, que por muito tempo muitas pessoas queriam que tivesse rivalizado com o John Cena, mas não conseguiu rivalizar, porque o Vince McMahon nunca colocou os dois para se enfrentarem. E ele tem uma puta história com o AJ Styles na TNA, é a X-Division, é tudo mais. E quando o John Cena sai do Coquina Clutch, ele já vai lá e emenda um Walls of Jericho,
que também tem muita história com o John Cena dentro da WWE, porque eles rivalizam, lutam por título mundial, mas é o cara que abre as portas de verdade pro AJ Styles na empresa, porque se você para pra pensar, primeira grande rivalidade do AJ Styles é contra o Jericho, a primeira luta dele na WWE é contra o Jericho, a primeira vez que ele luta por um título é ele e o Jericho contra a New Day, então o Chris Jericho ser homenageado pelo John Cena numa luta contra o AJ Styles mostra que as homenagens que ambos escolheram tinham alguma ligação com o outro. O AJ Styles não estava só homenageando nomes aleatórios, ele estava homenageando vários nomes que nunca lutaram com o John Cena e fariam belos combates, mas não tiveram a chance porque estavam na TNA. Enquanto isso, o John Cena estava homenageando vários nomes que lutaram na WWE e tinham algum envolvimento com o AJ Styles, direta ou indiretamente. E isso é o pulo do gato. Conforme a match foi passando, o John Cena e o AJ Styles começaram a fazer mais moves que eles já faziam mesmo sem ser homenagens, até que chega um momento que o AJ Styles se prepara para fazer um Phenomenal Forearm. E o John Cena reverte num Sister Abigail, só que o momento foi muito maior do que só essa descrição. Infelizmente o YouTube não vai deixar eu colocar vídeo e vai me mandar copyright. Mas vou tentar descrever para vocês. O AJ Styles, essa sequência já tinha acontecido uma vez contra o próprio Bray Wyatt, onde o Bray Wyatt ganha o primeiro título mundial dele lá no Elimination Chamber. O mesmo corner, o mesmo jeito, tudo igualzinho. O John Cena não tem a mesma facilidade em aplicar o golpe, mas a ideia foi a mesma. O golpe vindo do mesmo canto, pro John Cena recebendo, andando um pouquinho e fazendo o Sister Abigail. Só que, diferentemente da maestria que o Bray Wyatt aplicava o move, o John Cena não consegue fechar o combate, mas gera uma bela homenagem com os vagalumes e as lanternas, então foi um momento muito legal. E o combate foi seguindo, o AJ Styles aplica o Angel's Wings do Christopher Daniels, que entra mais ou menos na métrica do Samoa Joe, só que dessa vez nunca houve nenhum rumor do Christopher Daniels enfrentando o John Cena. Era mais uma coisa, um devaneio do público, porque o Christopher Daniels sempre lutou na Ring of Honor, TNA e NJPW. Ele ficou um curto período de tempo na WWE, mas nesse tempo o John Cena nem nome cogitado na empresa era. O John Cena já tinha aplicado o Angel Wings no Logan Paul, mas poderia também soar que, tipo, eu também sei fazer os moves do Hangman Adam Page, mas nunca teve um envolvimento de verdade dos dois, ao contrário da história do AJ Styles com o próprio Christopher Daniels, que são grandes amigos e trabalharam muito juntos. E em seguida desse move, a combate vai fluindo mais um pouco e o John Cena prepara um pedigree, golpe que tanto Seth Rollins quanto Cody Rhodes quanto Triple H, Cerebral Assassin, faziam. E nesse momento que ele prepara o pedigree, o AJ Styles reverte e manda um Fade to Black, que é um dos finalizadores do Frank Kazarian. E você vê mais um momento o AJ Styles homenageando uma das lendas da TNA. Assim como ele já tinha homenageado Bobby Roode, que foi parceiro dele de Fortune. Ele já tinha homenageado duas lendas da Activision. Dessa vez ele para homenagear outro parceiro dele da Fortune com o Fade to Black. E o combate vai indo, não sei o que. O John Cena manda um DDT modificado e um RKO no AJ Styles. E é mais um momento que você para pra pensar o quão é parecida a trajetória, mais ou menos, bem, parecida entre aspas. Um reinava na TNA, era o cara da TNA e se quisesse estar na TNA até hoje, empilhando títulos estaria. E do outro lado, o cara que fez isso na WWE. Mas ambos têm um rival em comum, e esse rival é o Randy Orton. O AJ Styles tem uma coisa que o John Cena não tem, que é uma luta individual contra o Randy Orton na WrestleMania. Mas de resto, o John Cena tem tudo com o Randy Orton. Tudo que você imaginar, os dois já tiveram. Então, um momento onde o Randy Orton é lembrado numa luta de dois dos seus rivais, num lugar, num palco tão enorme, foi muito bonito de se ver. O John Cena até tentou emendar com um punch kick, mas acabou que não rolou. E o John Cena, outro move que ele tentou e não conseguiu fazer foi um 619, que é mais um cara que é do Rey Mysterio. Mais um cara
que tem história com o AJ Styles e com o John Cena. Com o John Cena toma o título dele em 1 hora, e com o AJ Styles, o Randy Orton ajuda o Rey Mysterio a virar US Championship, derrotando o AJ Styles. Então, ambos os caras já têm uma história com o rival que é lembrado. E sempre essa dinâmica foi seguindo durante o combate. Até que eles vão continuando, pá, o John Cena cai e o AJ Styles vai homenagear o último parceiro dele de Fortune. Ele homenageia o James Storm. James Storm que tem uma curta passagem na WWE ali no NXT, mas prefere ficar na TNA porque é onde os amigos dele estão, é onde a família dele tem mais disponibilidade de estar, porque a agenda de shows é menores. Então ele aplica um last call que muita gente fala, não, foi pro ídolo Shawn Michaels, foi não sei quem, mas lembra, ele homenageou o Bobby Roode, ele homenageou o Kazarian, não tem como ele homenagear ele mesmo, só tava faltando o James Storm da Fortune. Foi com certeza uma homenagem pro último membro que estava faltando. E depois disso, o combate vai seguindo mais um pouco e acaba com um Tombstone seguido de um AA do John Cena. O combate, ele é maravilhoso. Tem referência até pro Undertaker, que é, tipo, o Undertaker é um dos caras maiores que você pode ver dentro da WWE do esporte. Todo mundo conhece o Undertaker. Pode ser uma pessoa que assiste pouco, uma pessoa que assiste muito, mas todo mundo sabe quem que é o Deadman. E vê o combate acabando depois de um Tombstone. E, querendo ou não, o AJ Styles foi a última pessoa que enfrentou o Undertaker na carreira. E o John Cena foi squashado pelo Undertaker na WrestleMania. Ambos têm combate com o Undertaker na WrestleMania. Ambos sabem da grandeza do Undertaker. Ambos são figuras enormes. E o final envolver o Undertaker, que já é um Hall da Fama, foi assim a cereja do bolo que deve gerar umas 5 estrelas Dave Meltzer, pelo menos para os dois. Considerações finais sobre essa obra de arte. Você estava achando que foi só outros lutadores que eles homenagearam? Pois você achou errado. Eles também tiveram 2 momentos, pelo menos que eu lembrei, que eles fizeram. O Phenomenal Forearm do AJ Styles, que tem uma câmera diferente, ele é um momento que é reprisado após o AJ Styles derrotar o John Cena no SummerSlam de 2016. E também tem um momento onde o John Cena prepara o Super AA e o AJ Styles reverte. É o mesmo corner onde rolou o Super AA da segunda luta deles, que é a luta do SummerSlam, e o John Cena quase ganha o combate com isso. A história do combate foi vários finishers e tudo mais. Então provavelmente o AJ Styles fugiu desse golpe para não perder o combate, pois ele não aguentaria um Super AA depois de levar vários finishers de outros lutadores. Só que acabou que em seguida ele levou o Tombstone e AA, que é meio que uma referência à sequência de AAs que o John Cena faz no Royal Rumble de 2017, que é onde ele ganha o seu 16º título e empata com Ric Flair. Então, depois que eu já falei todas as coisas boas do combate, eu vou falar o que eu senti falta. Eu senti falta um pouco de autenticidade dos dois, fazerem coisas novas entre eles, porque com um cara da habilidade do AJ Styles e da habilidade do John Cena, dava para eles terem lutado um pouco mais e não ter focado tanto em fazerem moves. Eu senti falta de uma homenagem pro Austin Aries e uma homenagem pro Amazing Red, 2 nomes da X-Division, já que o AJ Styles estava homenageando tanta gente, dava para fazer uma coisinha besta ali. O Amazing Red é só um Code Red que o John Cena mesmo faz grande algumas vezes, e o Austin Aries é meio polêmico, mas cabia alguma coisinha ali. E eu também senti falta, essa realmente foi imperdoável, deles não homenagearem o Ric Flair. Pra quem não sabe, o Ric Flair, além de ser o cara que o John Cena teve a run dele, começo de run, a heel turn e tudo, baseado em bater o recorde do Ric Flair também foi mentor do AJ Styles na TNA. Então se tinha um cara que precisava ser lembrado nesse combate, esse cara era o Ric Flair, que tem história tanto com o AJ Styles quanto com o John Cena. Faltou muito eles fazerem um figure fora ali, mas de resto, a luta foi maravilhosa. A gente tem que aproveitar cada vez mais as últimas datas do John Cena. E se você gostou do vídeo, eu só tenho a dizer pra você me ajudar a crescer de novo o canal, porque eu perdi o meu canal que era meio pequenininho, mas tinha algumas coisas que eu gostava. Perdi meus vídeos, perdi tudo.
mas uma coisa que eu tenho é a vontade de crescer de novo e o conhecimento. Então, se vocês puderem ajudar, eu vou trazer mais e mais e mais vídeos que vocês vão gostar e eu prometo. É isso, falou, até mais. Se prepare porque a Lolex Division vai voar igual foguete.